Geometria analítica e álgebra linear. Multiplicação de matrizes. Exemplo 35. Dadas as matrizes A e B, determine a matriz C tal que C é igual a A vezes B. Muito bem, para que duas matrizes sejam multiplicáveis, falando de matrizes A e B, por exemplo, é necessário que o número de colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B. Este produto vai resultar em uma matriz que tem a ordem. A ordem é dada por número de linhas da matriz A e número de colunas da matriz B. Neste exemplo, nós temos a matriz A com uma linha, duas linhas, três linhas, uma coluna, duas colunas, ou seja, a matriz A é de ordem 3×2. A matriz B tem uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas, três colunas, ou seja, a matriz B é de ordem 2×3. Observe que o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Isto significa que a multiplicação entre estas matrizes é possível. Vamos então aplicar o método. Eu quero determinar o elemento C da primeira linha e primeira coluna, ou seja, o elemento C11. Então, eu vou destacar na matriz A primeira linha e vou destacar na matriz B a primeira coluna. E o elemento C11 é dado por 3 vezes 2 mais 4 vezes 6. Agora, eu quero o elemento da primeira linha de C mais a segunda coluna. Então, na matriz A primeira linha permanece em destaque e na matriz B eu vou utilizar então a segunda coluna. C12 é dado por 3 vezes 1 mais 4 vezes 0. C13 é dado por 3 vezes 4 mais 4 vezes 3. Agora, então, os elementos da segunda linha de C. Eu vou destacar, então, a segunda linha de A e a primeira coluna de B. Isso vai me resultar no elemento da segunda linha de C e primeira coluna. O elemento C21 é dado por 7 vezes 2 mais 5 vezes 6. O elemento C22 é dado por 7 vezes 1 mais 5 vezes 0. O elemento C23 é dado por 7 vezes 4 mais 5 vezes 3. Agora, os elementos da terceira linha de C. Então, destaca a terceira linha de A. Como eu quero o elemento da terceira linha e primeira coluna de C, então vou destacar a primeira coluna de B. O elemento C31
é dado por 1 vezes 2 mais 2 vezes 6. O elemento C32 é dado por 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. E o elemento C33 é dado por 1 vezes 4 mais 2 vezes 3. Efetuando os cálculos, então, nós obtemos a matriz C. Note que a matriz C é uma matriz quadrada de ordem 3, possui 3 linhas e 3 colunas. Ela possui as 3 linhas de A e as 3 colunas de B. Exemplo 36. Determine o produto AB sendo a matriz A uma matriz de ordem 3, ou seja, possui 3 linhas e 3 colunas, e a matriz B uma matriz que possui 3 linhas e uma coluna. Note que o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Sendo assim, a multiplicação entre essas matrizes é possível. Vamos, então, aplicar o método. Eu quero determinar o elemento da primeira linha e primeira coluna. Neste caso, B só tem uma coluna, então eu só vou alternar as linhas na matriz resultante e na matriz A. Primeiro elemento, no caso da primeira linha e primeira coluna, é dado por 2 vezes x mais 3 vezes y mais 6 vezes z. O elemento da segunda linha e primeira coluna é dado por 3 vezes x mais 5 vezes y mais menos 4 vezes z. Fazendo o jogo de sinal, nós temos 3x mais 5y menos 4z. O elemento da terceira linha é dado por 1 vezes x, que é x, mais 7 vezes y, mais menos 2 vezes z. Fazendo o jogo de sinal, nós temos x mais 7y menos 2z. Obtemos assim o produto AB. Note que a matriz resultante possui o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B, ou seja, trata-se de uma matriz de ordem 3 por 1. Exemplo 37. Determine o produto AB, sendo as matrizes A, que possui 4 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. E a matriz B possui 1, 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Observe que o número de colunas de A é diferente do número de linhas de B. Isto significa que a operação de multiplicação entre essas matrizes não é possível. A solução para este exemplo é que o produto AB, neste caso, não existe. Outras observações. Em geral, o produto AB é diferente do produto BA. A propriedade comutativa não se aplica na operação de multiplicação de matrizes, mas existem exceções, como é o caso do exemplo 34 lá do material, onde eu tenho A vezes B e
igual a B vezes A. Nesse caso, as matrizes são chamadas comutáveis. Outro caso que pode existir é duas matrizes, onde existe o produto A vezes B, mas não é possível calcular, não existe o produto B vezes A. Ok? Vamos ao último exemplo. Exemplo 38. Na confecção de 3 modelos de camisas A, B e C, são usados botões grandes, representados pela letra G, e pequenos, representados pela letra P. O número de botões utilizados por modelo de camisa é dado pela tabela. Então, para a camisa A, são utilizados 4 botões pequenos e 6 botões grandes. Para a camisa B, são utilizados 2 botões pequenos e 3 botões grandes. Para a camisa C, são utilizados 5 botões pequenos e 1 botão grande. Esta tabela ela pode ser representada por uma matriz. Neste caso, eu chamei essa matriz de matriz A, mas ela poderia receber qualquer outro nome. O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado por outra tabela. Então, no mês de maio foram produzidas 75 camisas do modelo A, 100 camisas do modelo B e 50 camisas do modelo C. No mês de junho, foram produzidas 80 camisas do modelo A, 50 camisas do modelo B e 65 camisas do modelo C. Essa tabela também pode ser representada por uma matriz. Neste caso, eu chamei ela de matriz B, mas poderia receber qualquer outro nome. O exemplo nos pede, então, calcule a quantidade de botões utilizados para a produção de camisas nos meses de maio e junho. Nós temos, então, a matriz A de ordem 2 por 3 e a matriz B de ordem 3 por 2. Este exemplo pode ser resolvido por meio da multiplicação das matrizes. Por quê? Porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Vamos resolver, então. Eu quero determinar o elemento da primeira linha e primeira coluna. Então, ele é dado por 4 vezes 75, mais 2 vezes 100, mais 5 vezes 50. Eu quero agora determinar o elemento da primeira linha e segunda coluna. Então, ele é dado por 4 vezes 80, mais 2 vezes 50, mais 5 vezes 65. Quero determinar agora o elemento da segunda linha e primeira coluna. É dado por 6 vezes 75, mais 3 vezes 100, mais 1 vezes 50. Quero agora determinar o elemento da segunda linha e segunda coluna. Ele é dado por 6 vezes 80, mais 3 vezes 50, mais 1 vezes 65. Efetuando os cálculos, então, para determinar cada valor aqui de cada elemento,
nós conseguimos determinar a quantidade de botões utilizados para a produção de camisas nos meses de maio e junho. Note, por exemplo, que aqui é referente ao mês de maio e aqui é referente ao mês de junho, ok? Então, aqui é o mês de maio, aqui é o mês de junho. E nas linhas eu tenho os botões, pequenos e grandes. Então, no mês de maio foram utilizados 750 botões pequenos e 800 botões grandes. No mês de junho, foram utilizados 585 botões pequenos e 695 botões grandes. Até o próximo vídeo.